Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do quadro E aí, Doutor? Eu sou Thaís Dutra e comando este bate-papo a partir de agora pelas redes sociais UDI. Já adianto que nós vamos falar de um assunto muito importante, atual, polêmico, mas que deve sim ser muito debatido: o uso da cannabis medicinal. Vamos entender quais são os respaldos científicos, o que já tem regulamentado pela Anvisa, quem pode, quem não pode, e principalmente desmistificar mitos e verdades sobre o tema. E para falar sobre isso, é claro que nós vamos receber uma especialista no assunto. E conosco, quem conversa sobre o uso do cannabis medicinal é a médica da família e da comunidade, a doutora Sandra Figueiredo. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Thaís. Obrigada ao Diário do Iguaçu por me receber mais uma vez, com essa proposta hoje de um assunto muito polêmico, porém de extrema importância, a divulgação e a discussão na sociedade pelos benefícios que a cannabis medicinal pode trazer para a nossa população e para a nossa saúde. Então, muito obrigada por me receber e aceitar essa pauta tão polêmica, mas de muita importância de divulgação. Já vamos direto ao ponto. Eu acho que a pergunta que todo mundo se faz, primeiramente, é: qual é a diferença entre a cannabis medicinal e o uso da maconha recreativa? Bom, a cannabis medicinal é a mesma planta, né, gente? O cultivo é o mesmo, porém ela é usada para tratamento. A gente tira algumas substâncias dessa planta para tratamento de patologias, né? E por isso que se chama de cannabis medicinal. A gente sabe que a maconha, né, como todo mundo chama popularmente, é uma droga ilícita e proibida no nosso país. Mas existem avanços na medicina para que essa planta tão conhecida milenarmente, com seus efeitos terapêuticos conhecidos sim na literatura científica, sejam utilizadas de forma lícita, correta, em qualquer país do mundo. E aqui no Brasil, nós estamos avançando sim com projetos de lei. Tivemos, inclusive, na semana passada, liberação da Anvisa para o cultivo da cannabis medicinal no nosso país. Doutora, para entendermos melhor a função do cannabis no organismo, vamos ter que entrar assim numa parte mais técnica, alguns termos, mais difíceis, mas que são importantes até para esclarecer a toda a população. O que seriam os canabinoides e os endocannabinoides e a sua função no organismo? Então, gente, essa plantinha, ela é fantástica, né? Enfim, ela produz substâncias que existem receptores dentro do nosso organismo, que a gente chama de sistema endocannabinoide. Então, o que ela produz ali vai se atrelar a esse receptor e fazer um efeito terapêutico naquela célula, ou de regeneração, ou de tratamento, enfim. Nós funcionamos com um sistema que esta planta nos complementa, ou vice-versa. Então, tem estímulos orgânicos que são eficazes porque recebemos em receptores específicos para o que existe ali nos canabinoides. Então existe o CBD, o THC, que vai fazer um efeito no nosso organismo dependendo do que eu quero. A maconha medicinal, o uso dela recreativamente, onde a gente não tem essa purificação e a divisão desses várias substâncias que nós podemos usar medicinalmente, é onde eu vou ter uma grande concentração do THC, que dá aqueles efeitos mais conhecidos do uso ilícito da maconha. Para isso, como é feita a produção e a separação dessas substâncias canabinoides para a medicina endocannabinoide, a medicina que vai usar cannabis medicinal, eu trouxe aqui comigo, por isso que ele está presente. E é uma novidade, gente, é fantástico o trabalho. O projeto de lei é o Pedro da Santa Cannabis, que tem a produção dele autorizada pelo governo. Em Santa Catarina, ele é o único autorizado e vai trazer com maior propriedade para explicar para vocês, porque vocês sabem, eu trago sempre um colega que agrega muito mais conhecimento do que eu, com muita propriedade, para que vocês tenham a informação em saúde de qualidade. Então, Pedro está aqui e pode complementar esse assunto.
Pedro, então seja muito bem-vindo a esse bate-papo esclarecedor. Tu vens dar mais força e trazer mais esclarecimentos. Para iniciar, né, a tua participação, fala um pouquinho então dessa associação, né, que é a Santa Cannabis, em Santa Catarina, que tem autorização judicial para fazer uso da cannabis medicinal. E também queria que tu falasse um pouquinho que nós temos inclusive mais de 50 pacientes em Chapecó que já fazem esse uso autorizado pela Justiça. Isso mesmo, Thaís. Obrigado por nos abrir a porta, né, nos deixar aqui contar um pouco da nossa história para você e para todo mundo do Diário do Iguaçu. Bom, a Santa Cannabis é uma associação nacional de pacientes que utilizam cannabis com incontinência urinária, e aí começou a tomar outro remédio, começou a babar, e a gente descobriu que cannabis poderia ser um tratamento que a gente jamais imaginava para Parkinson, que a gente se deparou com a dificuldade de importação desse produto, né? Porque naquela época, há 7 anos atrás, quem tinha dinheiro e viajava para fora do Brasil e tinha acesso a essa informação, conseguia trazer, conseguia muitas vezes importar. Tinha um remédio que pouca gente conhecia, o Sativex, que era super caro na farmácia, mas que algumas farmácias tinham. Então era muito difícil o acesso. E aí, no caso da minha avó, para a gente dar um remédio para ela, era R$ 3.800 um frasco que durava 30 dias e você tinha que comprar no mínimo 10, porque tinha importação, tinha o risco de ficar preso na alfândega, e a gente descobriu uma associação no Nordeste do país que fazia esse trabalho. E a gente deu esse remédio para minha avó melhorou muito rápido através de um neurocirurgião, o Dr. Pedro Pierro, uma referência em neurocirurgia de São Paulo, do Instituto Paulista de Referência, e uma referência também em cannabis, um dos primeiros a receitar cannabis do Brasil. E aí tivemos que esperar uns 6 meses por essa consulta, consultamos ele conseguiu, através desse remédio de associação, deu uma melhora significativa para minha avó, assim. Minha avó reviveu, né? Minha avó voltou a abrir uma porta, que ela não conseguia abrir porta, ela começou a abrir porta. A minha avó começou a ir numa fisioterapia, começou a se movimentar, a marcha dela melhorou, ela parou de babar, ela voltou a pintar o cabelo, ela voltou a fazer a unha, né? Voltou a ir no final de semana num almoço de família. Então ela reviveu. Então, diante disso, nos fortaleceu. Ela participava de uma associação de Parkinson onde todo mundo queria. Só que a gente falou, cara, eu compro de uma associação no Nordeste, vamos montar uma associação aqui em Santa Catarina. E aí que começou. E aí a Santa Cannabis foi buscar na Justiça uma autorização através de uma ação civil pública que nos permitiu importar semente, plantar, extrair o remédio, transportar e pesquisar. Uma das melhores decisões do Brasil, que colocou Santa Catarina nessa posição dentro do quadro nacional como uma referência de produção de cannabis no Brasil. Muito pouca gente sabe disso, mas a Santa Catarina, além de ter uma associação que há 7 anos faz cadeia completa, né? A gente planta, a gente extrai com boas práticas farmacêuticas, certifica essa produção, distribui, 30% da nossa produção é doada para quem não pode pagar e para 41 pesquisas a nível nacional. Então a gente fez isso em 7 anos, sem ter uma regulamentação com uma ação judicial. E agora vem o reconhecimento da Anvisa, né? Junto com a lei da deputada Paulinha, que é a melhor lei do Brasil, se a gente conseguir se organizar, a gente consegue fazer com que esse remédio chegue para todos de forma barata e deixar o dinheiro que a cannabis rende dentro do Estado. A nossa ideia agora é entender como que a associação pode contribuir para o primeiro e para o segundo setor, para a gente ter uma regulamentação que deixe Santa Catarina autônoma na produção de remédio. O nosso projeto chama Cannabis no SUS, de catarinense para catarinense. E eu acho que Chapecó tem um grande papel nisso. Acho que Chapecó pode ser um polo produtivo, com cooperativas produtivas, com empresas que possam agregar em valores no nosso conhecimento e a gente fazer fornecimento de remédio para toda a região do Grande Oeste, né? Então, fazer com que o dinheiro seja distribuído de acordo com os pacientes da região. Como você falou, aqui a gente tem 53 pacientes com a Santa Cannabis, que utilizam a área da Santa Cannabis. Mas a gente está falando de um universo só de Santa Catarina inicial de 500 mil pacientes. Por que não usar os pacientes que são de Santa Catarina para produzir riqueza e distribuir essa riqueza entre as regiões de Santa Catarina? Então, é mais ou menos essa a ideia.
E o projeto que a gente quer construir com a doutora, com a Paulinha, com os entes públicos, com as associações de autismo, com as associações de fibromialgia, trazer com o agricultor, pequeno e médio agricultor, com as universidades que querem pesquisar, porque agora pode, antes não podia pesquisar, a Anvisa regulou pesquisa, e a Santa Cannabis está aqui para isso, para ajudar o agricultor, o pequeno e médio, ajudar o pesquisador, ajudar o farmacêutico, o químico, o assistente social que quer trabalhar com esse mercado, para a gente produzir um ecossistema próprio catarinense para produzir cannabis para a gente, né, de catarinense para catarinense. Vou aproveitar o gancho, doutora, e já falar sobre as iniciativas políticas, a importância dela para o avanço da medicina com segurança. Pudesse falar um pouquinho mais, então, desse projeto da deputada Paulinha? Sem dúvida, sim, gente, até para os cofres públicos, né? Então, eu que trabalho em saúde pública, sou do SUS, né? E defendo muito a saúde pública brasileira. Precisamos, sim, de políticas públicas que visem, inclusive, a redução de gastos públicos necessários. Por quê? Um paciente que tem a indicação, lembrando que a cannabis medicinal, ela não vem para substituir nenhuma medicação. No momento tem um adjuvante, vai colaborar com aquela medicação, é o médico que vai acompanhar o paciente e ver a evolução, resposta clínica, o tratamento é individualizado, porque a produção, ela vai modificar daquela colheita, daquelas plantas, daquela flor, para a próxima que vier, completamente a concentração das substâncias que ali existem. Então, esse novo lote de medicamento que virá para o meu paciente, eu tenho que ter um entendimento que é um novo lote e pode, inclusive, ter um efeito que não seja tão necessário, tá? Então, a confecção desse medicamento no exterior, que a maioria deles, quando você entra com ação judicial pelo SUS, importado, é muito caro para a nossa economia, né? Então, a gente estimulando a produção nacional com muita qualidade, que é do Pedro já há 7 anos, ele trazendo todo o seu conhecimento para facilitar com a liberação da vigilância, não tem por que não existir políticas públicas de saúde que incentivem isso. A deputada Paulinha é uma delas que fomentou e junto com o Pedro, eles elaboraram essa lei, né? Então, como o Pedro participou, ele pode, com maior também propriedade, explicar pormenormente como que foi isso, inclusive na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Sim, eu acho que o trabalho que a Paulinha fez aqui foi muito importante, tanto é que a lei foi aprovada por quase unanimidade. Um deputado parece que se absteve, se eu não me engano, mas todos os outros deputados, a gente construiu isso com o Dr. Vicente Caro Preso, com outros deputados também da base governista, porque a gente... Primeiro que é uma política pública de saúde que vai fazer o SUS economizar. Né? A gente tem o desmame de medicamentos que muitas vezes é dado pelo SUS. Uma outra maneira que essa lei também vai somar para o governo, a gente viu que 37 milhões de reais foi o custo para o governo nos últimos anos para processos judiciais que vêm de empresas estrangeiras. Então, as empresas estrangeiras contratam um escritório de advogado para sangrar o SUS para comprar remédio importado a preço muitas vezes acima do mercado. Né? Por falta de conhecimento dos juízes. E tendo aqui, né? E tendo aqui. Então a ideia da lei é que a gente tenha... Por que é a melhor lei do Brasil? Por quê? Porque ela é mais inclusiva. Então vamos lá, São Paulo, quando fez a lei, liberou para 3 doenças. Agora vai abrir para mais 22 doenças. A lei da Paulinha não estabelece número de doenças. Porque quem decide isso é o médico, não é o político. É o médico que tem que dizer se ele quer testar naquela paciente ou não. Principalmente por ser um remédio natural. Que nós temos um sistema, que é o sistema endocannabinoide, que a doutora vai falar melhor, que é próprio para processar cannabis. Então ele não é um estranho no nosso corpo. Todos nós, depois de 50 anos, deveríamos repor cannabis. A gente não precisa ficar doente para usar cannabis. Então, por isso que ela é a melhor lei, porque ela é inclusiva. Ela inclui todos e deixa o poder na mão de quem entende, que é o médico. Ela é uma lei que permite que as associações forneçam associações, através de associações cooperativas. Então, ela é uma lei democrática nesse ponto de produção e de fornecimento, que não só as empresas estrangeiras ou empresas de outro estado, farmacêuticas de outro estado, participem desse fornecimento. E ela obriga, que é o maior gargalo que a gente tem hoje, que todos os médicos da rede pública estudem, se profissionalizem para entender o sistema endocannabinoide, que esse é o grande desafio. Hoje a gente tem 1% dos médicos do Brasil receitando cannabis, e não é culpa do médico.
O médico não aprendeu isso na faculdade, apesar de a gente já saber disso lá fora há mais de 20, quase 30 anos. A primeira pesquisa que comprovou que nós temos um sistema endocannabinoide vai fazer 30 anos agora, que é com o Michula, o cientista Michula, e um brasileiro, Dr. Carlini, né, que às vezes a gente não dá valor para os nossos gênios, mas junto com o pai da cannabis, que é o Michula, tem do lado um brasileiro, que é o Dr. Carlini, que enfrentou muito preconceito para estudar. Então, lá fora, a gente está atrasado perante o mundo. Porém, a gente tem que tirar uma vantagem desse atraso. A gente tem a capacidade agora de fazer uma regulamentação, que é o que a Anvisa está fazendo, mais aberta. Né? Que a gente possa, com essas pesquisas e com o Sandbox, que é a ferramenta que a Anvisa disponibilizou para as associações, testar outros formatos produtivos regionais, que gerem riqueza na região, com outros canabinoides, que muita gente não sabe, mas a gente fala só do CBD, né, que é o bonzinho, e o THC, que é o vilão. A gente geralmente, o THC é o psicoativo, só que o THC está fazendo uma revolução na vida das mulheres com fibromialgia. Né? Ninguém sabe ainda, estamos fazendo pesquisa para isso, vamos fazer uma pesquisa com a Unesc agora, que a gente quer ampliar essa pesquisa para o Unoeste e com todas as universidades que tiverem interesse, porque a gente precisa entender por que está fazendo tão bem. Né? Porque a gente começou a pesquisa da 4 para 1. Tem um outro canabinoide, que é o CBG, que é ótimo para foco. Então está dando resultado com TDAH. Tem o CBN, que é ótimo para o sono. E tem o THCV, que é uma molécula nova que está sendo testada lá fora, que é para controle hormonal, controle de açúcar e controle de apetite. Tudo de forma natural. Então essa planta ainda tem muita coisa para nos entregar. Mas é importante fazermos um respaldo, até um alerta, que existe uma fiscalização e órgãos apropriados para se comprar o cannabis. Então não... Porque às vezes a pessoa escuta uma notícia, só um recorte. Então não é para sair plantando em casa de forma amadora. Então deixar claro que existe um órgão fiscalizador hoje para dar respaldo para que sejam comprados esse medicamento através de associações como a Santa Cannabis. A Santa Cannabis em Santa Catarina. É isso mesmo. A regulamentação que saiu agora, ela é super rígida. Né? As pessoas as empresas e os produtores vão ter que ter uma garantia de compra. Já começa por aí, não é só plantar. Segundo, vai ter que ter muro de 4 metros de altura, vigilância 24 horas, câmera de restrição, câmera para entrar em algumas áreas, só pessoas autorizadas, ou responsável técnico, ou farmacêutico responsável técnico, ou químico responsável técnico, ou agrônomo. Vai ter que ter um sistema de rastreabilidade. No caso da Santa, a gente está instalando um sistema alemão, né, o Business One, o SAP Business One, que dá a garantia de que tem rastreabilidade, né, de quanto plantou, de que semente que veio, quanto que rendeu, o que foi feito, para qual remédio e qual paciente que foi entregue. Então você tem uma cadeia completa, a gente chama da semente ao paciente, de rastreabilidade, que é usado pelos maiores laboratórios do mundo. Né? Então mostra que as associações têm condição de garantir segurança. E lembrando que a segurança maior é o diagnóstico que vai ser dado um tratamento para aquele paciente. Então existe uma gama de CBDs e de THCs, que sou eu, como médica, que vou, através do meu conhecimento clínico, do exame médico, de exames laboratoriais, determinar aquela patologia e o que vai ser melhor. O tratamento é individualizado. Não adianta você sair plantando por aí, primeiro que é crime, né? Não pode. Se você não tem essa liberação para a produção da cannabis medicinal, você não pode plantar no país. É crime, não existe isso. E segundo que você precisa de um médico para te prescrever. Você não vai chegar em qualquer lugar e produzir e prescrever para qualquer um, porque não funciona dessa forma. Repito, o tratamento é altamente individualizado. Chega a ser uma alquimia, você precisa entender o organismo e o que lá naquele sistema endocannabinoide do meu paciente, ele vai ter uma boa resposta ou não. E todas as especialidades médicas podem recomendar o uso? Não tem só o neuropsiquiatra, médico de família, não. Desde que você tenha competência e conhecimento para respaldo científico. Prescrever. Porque não é fácil, não é uma prescrição fácil como a gente aprende a farmacologia tradicional. É algo que você precisa aprofundar
pesquisar, inclusive, porque no nosso país ainda a pesquisa, infelizmente, não é valorizada. Então, até isso a gente precisa ter um estímulo público de políticas públicas para melhorar a pesquisa, a remuneração dos profissionais, para que a gente tenha avanços, sim, com essa planta fantástica para o tratamento de doenças. Vocês comentaram da fibromialgia, que realmente é um problema que comete muitas mulheres. Quais são as outras doenças recomendadas? E tem alguma contraindicação? Sim. Vai lá, doutora, vai lá. Nós dois falamos. E aí, doutora? Então, diz aí, doutor. Não, epilepsia, dor crônica, enxaqueca, ansiedade, transtorno depressivo. Tudo isso tem a sua indicação, pode ser usado, tá? Fibromialgia, que são os estudos que devem ser aprofundados, mas para epilepsia, né, o que todo mundo fala, que diminuíram as crises e todo mundo vê no jornal, enfim, quando sai alguma matéria, é que diminui bem para as doenças neurológicas de alguma sintomatologia, o que não substitui o tratamento que o paciente está usando. Alguns pacientes tem a remissão e a retirada de certos medicamentos, sim, com o uso dos derivados da cannabis medicinal. Mas existem patologias que a gente precisa aprofundar o nosso conhecimento, visto que dentro do nosso organismo nós temos, inclusive para anti-envelhecimento, que é a moda agora de todo mundo, você usar canabinoides para processo inflamatório crônico, para atletas. Doutora, acho importante reforçar que, então, a cannabis medicinal, como você disse muito bem anteriormente, ela entra como uma não é protagonista, a palavra certa é a... Reforço. Doutora, é importante que a senhora reforce novamente durante a entrevista que a cannabis ela entra como uma coadjuvante no tratamento. Ela não é a protagonista. É uma medicação complementar, né? Complementar. Que futuramente, com o tratamento, a evolução, a resposta do paciente, ela pode passar a ser a protagonista. Bom, agora a pergunta, deixo ambos à vontade para me responder, que é a pergunta que não quer calar. Afinal de contas, temos direitos pelo SUS? O que a Anvisa já tem regulamentado sobre o uso? Bom, vamos lá. Pelo SUS depende muito da política nacional e estadual. A gente só consegue ter pelo SUS alguns remédios que estão no Rename. E a cannabis, nenhum deles está no Rename. Então você tem que fazer uma modificação da lei. Porém, existe algumas compras de licitação por estado para suprir essa necessidade, mesmo não estando no Rename, porque é uma urgência, né? Existe uma demanda de as pessoas buscando o SUS, querendo esse remédio. Em Santa Catarina é só para 3 doenças, que é epilepsia refratária, síndrome de Dravet e Lennox-Gastaut, se eu não me engano. São 3 doenças que são poucas pessoas, não é que são poucas pessoas, o número de pessoas que precisam, por exemplo, no autismo, na fibromialgia, na ansiedade, na depressão, no TDAH, no Parkinson, no Alzheimer, é muito maior do que essas 3 doenças. Então, e para ter acesso a essas 3 doenças, primeiro a gente precisa ter um médico no SUS que saiba receitar. E isso é um gargalo. É por isso que a gente lançou uma cartilha para orientação médica, para os médicos começarem a se aproximar desse tema que para eles é novo, né? Então a gente tem esse gargalo no SUS de não ter médicos com a competência, por não ter estudado, para fazer isso. E aí o médico também tem que se respaldar numa comprovação de que ele já deu outros medicamentos e que não funcionou, né? Então é uma barreira ainda no SUS, ainda é muito difícil, e não é só essa, né? Quando você pergunta quais doenças, eu quero trazer um número do que a gente tem. A gente vive 2 mundos, né? O mundo científico e médico e o mundo da realidade lá na associação. Lá na associação a gente tem estamos com 13 mil pacientes. A gente atende 800 CIDs diferentes, 800 códigos de doença diferentes. O paciente mais novo tem 1 ano e 6 meses, o paciente mais velho tem 102 anos. Então, quando você vê esses dados, isso assusta um pouco a gente, porque, meu Deus, parece que serve para tudo, mas não é. É porque ela melhora a saúde de forma geral. Ela equaliza a saúde de forma geral. Então, por exemplo, que a gente vê muitas vezes de dar para uma situação, aquela situação nem tem um resultado tão bom, mas a criança melhorar a cognição, melhorar o apetite, digestão está melhor, dormindo melhor, muito mais sociável. A gente vê muito... Melhora do bem-estar. Melhora do bem-estar em geral,
né? Então, quando a gente fala que ela é um coadjuvante, é isso mesmo. A minha avó que tem Parkinson, ela nunca vai deixar de usar o Prolol, que é o remédio principal. Só que todos os outros ela deixou de usar. Então, e isso é importante quando vai procurar um médico. Sim. Porque o médico precisa entender como funciona o teu sistema endocannabinoide. Né? Você tem eu tenho, ela tem todos os seres vivos, os gatinhos, os cachorrinhos. Tem o veterinário também. Então, o médico tem que entender disso, porque ele vai equilibrar o teu corpo de acordo com o tipo de produto, para o teu corpo ficar equalizado e saudável. Por quê? Porque o sistema endocannabinoide está ligado a mais 8 sistemas. O nervoso, o endócrino, o respiratório, o digestivo. Todos do nosso organismo. São 8 sistemas ao total. Quando você regula você regula o corpo de forma geral. Então, por isso que não precisa estar doente. É bem-estar, não é só doença. É bem-estar. Por isso que vai ser uma revolução. A gente está aprendendo a lidar e é tão rápido que as leis não acompanham a rapidez que as pessoas estão descobrindo de benefício. E qual é o processo legal para quem busca na justiça usar esse medicamento? É muito burocrático? Cara, um pouco. Bastante. Você tem que comprovar, né? E a comprovação no Brasil, não sei se vocês viram uma menina que morreu recentemente com 12 anos por leucemia. Ela comprovou judicialmente que precisava comprar um medicamento que custava 2,5 milhões. Demorou essa comprovação, ela tem um tempo de vida, né? Tanto é que ela morreu e não conseguiu a medicação, mas o sistema corrupto do país é tão grande, e a gente ainda tem que lidar com isso, que eles compraram medicamentos falsos, né? E que não fizeram efeitos por 90 dias, e essa criança veio a falecer na semana passada. Então a gente tem vários obstáculos para se vencer, tá? Porque o nosso sistema burocrático brasileiro é uma complicação por si só. A gente vê no nosso dia a dia, né? Então tudo que a gente precisa destravar não se destrava porque precisamos mudar o sistema político do nosso país. Nisso entra, infelizmente, o nosso projeto Pedro Santa Cannabis também, tá? Então é um processo burocrático enorme, onde a gente está tentando melhorar, facilitar para que a nossa população, principalmente aqui em Santa Catarina, que existe essa associação fantástica, única no nosso estado, avance para que a gente consiga com que essa demora de alguns medicamentos que seriam cruciais para o tratamento de uma pessoa no SUS, a gente consiga acelerar. Vocês conseguem, produção própria, em valores, nos deixar a par, por exemplo, hoje uma pessoa que quer buscar de forma particular, em contrapartida, através da Associação Santa Cannabis, qual seria assim o ganho financeiramente falando, para que as pessoas entendam a importância de fomentar associações como essa? Sim. Bom, a associação tem um catálogo de remédio que vai de R$180 até R$600, de acordo com a como é que se diz, a miligramagem do produto, a concentração do produto. A gente tem concentrações muito altas e canabinoides que são caros de produzir. Mas como é que funciona? Além de ser mais barato que na farmácia, é mais barato que o importado, é uma produção local e paga quem pode, quem não pode não paga. Então, quando você que pode comprar um remédio na Santa Cannabis, que você vai comprar, beleza, você vai na farmácia é 300, aqui no nosso é 180. Você compra esse remédio, você sabe que 30% da nossa produção está indo para doação. Por quê? Porque a gente, por ser uma associação sem fins lucrativos, a gente não tem lucro. O lucro é distribuído indo para vários lugares, né? Indo para o plantio, para a segurança do plantio, para o laboratório de boas práticas, para desenvolvimento de pesquisa, para desenvolvimento de genética, né? Porque quando é cadeia completa, Santa Catarina não é o melhor lugar em termos de clima para plantar. A gente demorou 4 anos para adaptar 4 genéticas diferentes adaptadas ao nosso clima. Então tudo isso também é um trabalho que tem um custo alto. Só que mesmo assim, com todos esses custos, a gente ainda consegue doar 35% da produção para pessoas que não podem pagar, que estão no CAD único, ou que comprovem que estão passando por uma situação difícil, e para as universidades, né? Hoje são 41 pesquisas, algumas delas randomizadas duplo cego, que são pesquisas que estão... A gente acabou de ter uma que foi publicada na Nature, que é uma revista científica com óleo feito aqui, né, que é um orgulho para a gente. Então, quer dizer, quando você compra de uma associação, você está
Além de pagar mais barato, você está fazendo com que o produto chegue na mão de quem não pode pagar, desenvolvimento, pesquisa nacional, gerando emprego, gerando renda aqui. Essa é a grande... A gente costuma dizer que o nosso remédio não tem preço, mas tem valores. Valores sociais, valores de desenvolvimento. Resumindo, então, para democratizar esse acesso, qual é o melhor caminho mais rápido? Hoje, apoiar as associações, por quê? Porque as associações, além de fornecimento de remédio, ela está buscando um caminho disso que eu te falei, desenvolver as regiões para produzirem, para o Estado. Né? O que a gente quer? A gente quer entender, já conversou com o Repagre, já teve com o secretário de saúde, a Paulinha tem feito muito bem esse trabalho de mostrar para o Estado. Agora essa regulamentação vem numa boa hora, porque deixou aberta a oportunidade de levar projetos para a Anvisa para fazer esse tipo de projeto. Então, de capacitação local, vamos capacitar o pequeno e médio produtor para plantar com segurança, com rastreabilidade. A Santa Cannabis garante a compra desse material, transforma esse material em produto e dispensa no SUS com custo muito mais baixo, sem atravessador, sem acionistas de grandes empresas no caminho, fazendo com que o Estado ganhe, o pequeno produtor ganhe e as regiões tenham esse dinheiro pulverizado de forma igualitária para todos. Queria que tu repetisse, ressaltasse novamente, então o cultivo hoje, de que forma ele acontece? Tá. O cultivo hoje ele acontece, é um cultivo muito controlado. Você precisa hoje, a partir de hoje, quem for plantar no Brasil, primeiro você vai ter que ter uma autorização especial de cultivo. De quem? Da Anvisa. Vão vir regras do mapa. Como foi regulado agora, provavelmente vão vir regras do mapa que a gente provavelmente vão ser regras de boas práticas de agricultura orgânica e de fitoterápico. Né? Então vamos ter 2 regras que a gente vai ter que cumprir: Anvisa e mapa. Depois disso, você vai ter que ter a garantia de compra. Você não vai poder plantar para esperar, depois eu vou para o mercado vender. Não, você vai ter que ter uma garantia que alguém vai comprar, ou uma empresa, ou uma associação que vai comprar aquela matéria. Você vai ter que investir num nível de segurança que é um dos mais rigorosos, que é importante. O solo, né? Principalmente o solo. Você vai ter que ter POPs, que são, né, padrões operacionais ali, muito bem definidos e dentro de um sistema que a Anvisa possa fiscalizar quando ela precisar. E claro, a terra, como a doutora muito bem colocou aqui. A cannabis, ela é uma planta que suga tudo que tem de ruim na terra. Então não dá para ser em qualquer terra. Tem que ser uma terra ou neutra, ou que nunca teve orgânico, porque ela puxa metais pesados. Então você tem que fazer isso sob controle, porque ela vai virar remédio, né? Então ela tem que ter um cuidado especial. E aí ela tem as fases da cannabis, que é aí que a gente pode contribuir muito, né? Essa cannabis, a gente tem um grande conhecimento de cadeia completa. E é aqui que a gente está disponibilizando para o Estado, nesse projeto, a integração do nosso conhecimento com o conhecimento do Estado, com o potencial das regiões. A gente somar tudo isso aqui e o potencial das universidades. É porque tem outra riqueza aí: desenvolvimento de produto, desenvolvimento de genética, desenvolvimento de formato. Então a gente está falando de uma cultura que começou agora e que está reprimida há 100 anos, essa produção. Isso de medicinal, porque se a gente for falar de industrial, aí o pessoal de Chapecó vai à loucura, porque a gente tem uma grande capacidade de produzir ração animal com a semente, que é super proteica. Né? Ela é uma proteína que substituiria a soja assim, muito bem, é um super alimento. Então a gente está falando de fibra, de tecido, papel, né, de papel, tem a indústria do cosmético. Então quer dizer, a gente está começando, engatinhando por uma revolução que lá fora já sabe, né? Mas os países onde já é bem forte esse uso, cientificamente. A gente tem aí, eu digo que em termos medicinais, um dos melhores, assim, mais adiantado é Israel. Israel, assim, em termos de medicina, desenvolvimento de tecnologia, sementes, seeds, é bem avançado. Em termos de produção, nos Estados Unidos, algumas regiões, Canadá, leste europeu produz muita cannabis, a Alemanha agora veio com uma regra, nossos vizinhos aqui, a Argentina fez uma lei muito completa também, lá a gente tem até, muita gente não sabe disso, mas tem uma empresa no norte da Argentina, esqueci o nome da cidade, que ela é governamental.
O governo está produzindo cannabis para mandar para a Alemanha, para vender para a Alemanha, porque a Alemanha abriu o mercado com tudo. Então você está entendendo o tamanho desse mercado. E nós, como Epagre, com a Uno Chapecó, com a Uno Oeste, se a gente se organizar, a gente pode fazer para o nosso produto consumidor interno, para os nossos vizinhos e logo está exportando. Acho que a gente tem um perfil cooperativo sem dúvida maravilhoso. Bem organizado e tecnologicamente muito avançado, né, Chapecó? Doutora, mas e os efeitos colaterais? Nós chegamos a abordar as contraindicações? Olha, existem contraindicações, principalmente do THC, né, que o pessoal fala bastante. Nós sabemos que o uso da maconha recreativa ela pode desencadear algumas doenças psiquiátricas, como, por exemplo, ela precipita, se você tem um traço esquizofrênico, a ter a esquizofrenia, tá? Porque ela te dá paranoias, o THC pode te estimular o sistema nervoso a te gerar essas alterações. Então, para esses pacientes, nós vamos ter que ver quais são os efeitos colaterais. Então, por isso que eu repito, não é o padrão tratar todo mundo com a mesma dosagem, de jeito nenhum. Você tem que identificar esses efeitos colaterais. Como qualquer droga que eu trabalho, né? Como clonazepam, benzodiazepínicos que todos querem tomar para ansiedade, serotoninérgicos, tricíclicos, eu não vou falar o nome dos medicamentos porque eu não tenho conflito de interesse aqui, mas são remédios de tarja preta, como todo mundo conhece, receituário azul, que a galera toma como água. E que frita teus neurônios e que piora se você não tiver um controle, um tratamento médico muito, muito rigoroso, né, de acompanhamento desse paciente, ele vai evoluir com efeitos colaterais infinitamente piores. O que acontece? No meu ver, assim, politicamente falando, é um mercado, né? Então, se eu chego com algo que é muito mais barato, com efeitos adversos inferiores, onde eu não tenho ainda uma indústria que faça essa produção em larga escala, eles vão tentar mostrar de alguma forma que é muito ruim, que é proibido, que é uma droga que mata pessoas. Eu concordo também, né? Uma droga ilícita, mas a cannabis medicinal não. Doutora, como é que a senhora vê a medicina e as iniciativas políticas, elas podem andar juntas? Devem, indissociável. Saúde pública, única e universal, que é o que eu tenho, por isso que eu defendo o SUS. Todos nós vamos precisar um dia do SUS. Se você cair duro aqui, eu vou chamar SAMU ou bombeiro, você vai parar no hospital regional, é SUS, tá? Então, todos nós precisamos de uma farmácia, a Anvisa é SUS. Se você vai num restaurante e tem um critério, né, de qualidade ali para não te dar doenças naquela confecção daquelas alimentos, é SUS. Então, a saúde é indissociável da nossa vida em todos os seus setores. Se eu não tenho saúde muito bem organizada, eu não tenho emprego, eu não tenho educação, eu não tenho transporte, eu não tenho desenvolvimento de um país. Então, para mim, a saúde pública, políticas públicas de saúde é o pilar para um desenvolvimento econômico, político, social de qualquer nação. Então, hoje um aliado, digamos assim, seriam os nossos governantes. Sem dúvida nenhuma. Apoiando, fomentando essa iniciativa para que venha fazer bem à sociedade, porque tanto a iniciativa política quanto o médico, eles querem o mesmo objetivo, que é o acesso digno à saúde, creio eu. Quero deixar o microfone aberto para vocês, para as últimas considerações. Fiquem à vontade. Pedro. Bom, eu quero agradecer mais uma vez, dizer para todas as pessoas que a Associação Santa Cannabis está aqui, não só para cuidar de paciente, mas ajudar a sociedade a fazer um projeto público junto. Então, você que é agricultor, pequeno e médico, e quer produzir, tem dúvida, entre em contato com a gente, que a gente está montando um cadastro de agricultores. Você médico que quer receitar e não sabe por onde começar, procura a gente. Você profissional da área da saúde que quer participar disso, procura a gente. E você, claro, paciente que precisa do óleo, podendo pagar ou não, conta com a gente está à disposição no @santacannabis e no www.santacannabis.com.br. Obrigado. Isso aí. Mais uma vez, muito obrigada, Thaís. Obrigada, Diário do Iguaçu.
E obrigada a todos vocês por estarem aqui, principalmente ao Pedro. Então, gente, como eu sempre falo, sempre vou trazer algo aqui muito importante pra gente. Ele está me chamando a atenção. Esse aqui é o livrinho, tá, pessoal, da medicina endocannabinoide. Alguma dúvida, entre em contato comigo. Eu sou um portal aqui da iniciativa de trazer esse projeto fantástico, essa lei da deputada Paulinha, para a gente expandir para o nosso município e para o nosso Grande Oeste. Temos um potencial enorme para ajudar a nossa população, ao Brasil, a chegar a esse objetivo. Até o próximo. E aí, doutor?